o chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ele se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, a minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao puro ouro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, eu quero te agradecer nessa manhã. Meu Deus, hoje é dia 6 do mês de outubro de 2014. Senhor, Tu vens, ó meu Pai, trazendo a sabedoria, a graça, a compreensão, o amor no coração dos Teus filhos. E é por isso, Pai amado, que nessa manhã, Pai, para mim é manhã, mas que esse vídeo, Pai, fique registrado, Pai, mais uma vez na eternidade, Pai. Na eternidade, Pai, dos nossos corações. Que nós venhamos, ó Deus, a receber, Pai, as palavras vindas do Senhor, Pai, para as nossas vidas. Oh, meu Deus, é no nome de Jesus, Senhor. Hoje é dia 10 do mês de outubro de 2014. O ano de 2014 está acabando. E esse ano está se fechando em meio a catástrofes, a desastres, a guerras, a rumores de guerras, a pestilências e tudo que relata a Tua palavra nas santas profecias, as quais, ó Deus, que a gente não venha desprezar. E é por isso, Pai, que eu estou aqui nesse momento, clamando ao Senhor em alta voz, com os meus amados irmãos e irmãs que estão aqui comigo. Oh, meu Deus, são tempos difíceis, são tempos, ó meu Pai, que a gente corre para um lado e para o outro, se deixar para buscar, Pai, uma revelação, para buscar, Pai, a palavra, para buscar algo para se instruir. Mas é Tu, Pai, és Tu, ó Espírito Santo de Deus, quem nos guia. A Tua palavra diz que a sabedoria, ela não traz nenhuma palavra distorcida, todas as suas palavras são justas. Oh, meu Pai, então, Pai, que o Senhor venha trazer discernimento, Pai, na vida de cada um dos que estão aqui comigo. Meu Deus, nós estamos vivendo em tempos em que muitos estão começando a se confundir, em que muitos estão pegando a palavra do Senhor e distorcendo, em que muitos, ó meu Deus, estão se embrulhando com as revelações, em que muitos pegam pequenas frases, pequenos versículos, pequenos textos e baseiam a sua vida em cima disso e não leem todo o contexto, não estudam as Tuas escrituras. Oh, Pai, a Tua palavra diz que a gente tem que meditar nela dia e noite. A Tua palavra diz que nós temos que buscar o Senhor em oração, que nós precisamos nos consagrar, que a gente precisa colocar nossa vida em ordem. E é por isso, meu Pai, que nesse momento, Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, que o Senhor venha ouvir esse meu pedido, porque a Tua palavra diz que o Senhor ouve a oração do justo. Ah, Senhor, e como que a gente pode saber se nós somos justos ou não? A primeira coisa, meu Deus, que eu entendo por saber se nós somos justos ou não, é se nós estamos lutando e combatendo o mal a todos os dias, procurando colocar a vida em ordem, se a gente está com a vida limpa, se a gente está com a vida direita. Oh, meu Pai, se a gente tem buscado no Senhor, Pai, o ajuda, o socorro para as nossas fraquezas maiores, para os problemas que nós não podemos evitar, pelas pessoas que nos perseguem, Pai, muitas das vezes sem que nós nos rendemos conta, Senhor, a gente já se encontra muitas das vezes em meio de ciladas. Por isso, Pai, que o Senhor venha trazer livramento, que o Senhor venha trazer, Pai, livramento para a vida de cada um de nós. Senhor, quando a gente começa a conversar com as pessoas, quando a gente começa, Pai, a ver a vida de um, a vida de outro, Pai, é difícil encontrar um ser humano nessa terra que diga: eu estou bem, a minha vida está tranquila, não me falta nada, eu estou em paz. Eu ainda acredito que existem pessoas do Senhor
Senhor, que se encontram numa certa paz, numa certa segurança. Mas, Deus, a verdade é que a maioria, Pai, tem sido perseguida, porque Satanás sabe que os seus dias estão se aproximando. Satanás sabe, Deus, que ele não tem mais 1000 anos nessa terra, que ele não tem nem mais 100 anos nessa terra. Quando ele começou com Adão e Eva, ele sabia que o dia dele já estava marcado, que ele já era um derrotado, que o seu final ia ser no lago de fogo e enxofre, sim. Mas nesse momento, naquele dia, Pai, ele ainda tinha tanto tempo pela frente. Mais de mil anos se passaram, 2000, 3000, 4, 5000 anos se passariam ainda. Então ele ainda ia ter que ter tempo para poder devastar, para fazer a sua maldade, para cumprir os desejos cobiçosos do seu espírito, né? Então, meu bom Deus, ele ainda estava ali fazendo as coisas de modo muito organizado, preparado, Pai, cauteloso e com calma. E ele foi construindo, Pai, uma espécie de Babilônia na terra. A realidade é essa. Para onde que a gente vai, para onde que a gente olha, para onde que a gente vê, a gente sempre viu confusão, Pai, nos acontecimentos históricos de toda a humanidade. Mas agora, Senhor, Satanás sabe que os dias estão realmente contados. Ele sabe que o martelo do teu juízo, da tua justiça, Pai, ele está para bater, a sentença está para ser determinada. E logo em seguida que esse martelo do Senhor, se for batido, ele vai ser lançado, Pai, eternamente naquele lago de fogo e enxofre. Ele sabe, meu Deus, que os seus 1000 anos, ó Deus, aprisionados, Senhor, estão próximos, que ele não vai poder fazer mais nada. Ele sabe, Pai. Então, nesses dias, ele tem se levantado com mais fúria, ele tem se levantado mais agressivo, ele tem, Pai, feito de tudo para matar, roubar e destruir, Pai. E ele tem vindo saquear também os teus santos, fazendo de tudo para trazer confusão. Nem sempre os teus santos podem ser julgados por terra através de coisas berrantes, como uma perseguição religiosa que traz a forca, que traz a morte, ou alguma coisa própria agressiva, mas muitas das vezes, Senhor, ele vem com o engano e com a sedução, ele vem com a confusão, porque se tem uma coisa que ele sabe fazer é confundir, distorcer palavras. Ele consegue, Senhor, iludir, ele consegue, Senhor, fazer na cabeça dos seres humanos a confusão, mas a tua palavra diz que a gente busca sabedoria. Se a gente busca sabedoria, a gente vai encontrar. O Espírito Santo é quem nos dá discernimento. A tua palavra diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu te peço, Pai amado, eu te peço, Pai querido, oh Senhor, não leve em consideração a nossa ignorância e não nos julgue por ela, mas que o Senhor venha nos levar, Pai, em entendimento, que o Senhor venha nos cobrir, Pai, com a tua sabedoria, que o Senhor venha nesse dia de hoje trazer realmente uma bênção espiritual especial para cada um de nós, chamada discernimento, sabedoria, conhecimento, entendimento das coisas do Senhor, para que no meio do teu povo não haja divisão, para que no meio do teu povo não haja distorção, para que no meio do teu povo não haja confusão. É no nome de Jesus, Senhor. Esse é o meu pedido. Aleluia, Senhor. Amém. Oh, meu irmão, minha irmã, bom dia. Eu comecei com esse texto aqui no livro de Provérbios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, buscando sabedoria, o chamado da sabedoria. Basicamente, o livro de Provérbios, ele é um livro que nos instrui a desejar a sabedoria mais do que o ouro, do que a prata, a buscar sabedoria com todo o nosso coração. Salomão, quando ele começou a ser rei, o pedido que ele fez para Deus foi pedir sabedoria, e Deus o deu. Porém, a gente também tem que pedir fé nesses dias de hoje. A gente tem que caminhar pela fé, porque a fé, ela traz para nós uma esperança renovada a cada manhã das coisas de Deus. E sabedoria vem através da nossa busca se a gente mete a mão na massa, se a gente faz alguma coisa. A gente precisa se comprometer com Deus. Olha, eu hoje aqui de manhã, eu levantei, estava chovendo, eu fui levar meu filho para a escola com um pouco de fiaca, né? Com aquela sensação, ufa, tem que sair debaixo da chuva, depois tem que voltar para casa, tem que limpar. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que ler a minha Bíblia também. Não sei o que, a minha vontade era não fazer nada. Tem dias, né, que a gente se coloca nessa situação, a gente se vê nessa situação mesmo, que a gente não tá a fim de fazer nada. Só, meu querido, minha querida, que nós temos uma coisa chamada responsabilidade para com Deus.
Eu, no caso, agora eu tô sozinha na minha casa, não tem ninguém me vigiando, não tem ninguém me controlando, não tem ninguém cobrando nada de mim. Se eu quiser deixar do jeito que tá, vai ficar bom do mesmo jeito. Quer dizer, em parênteses, eu tô livre para fazer o que eu quiser agora no horário de manhã, até 1 hora da tarde, meus filhos estão na escola, meu marido está trabalhando, e eu poderia sim, por que não? Por exemplo, fazer algo que me traz relaxamento, né? Eu vou relaxar a minha cabeça, vou descansar, que de tarde eu tô com o filho em casa, é tudo um outro discurso. Porém, meus irmãos, eu tenho uma coisa hoje na minha vida que se chama responsabilidade para com Deus. Eu me sinto responsável diante de Deus para com a minha vida, para com as minhas responsabilidades, para com os meus objetivos. Eu me sinto realmente numa posição que eu preciso combater em qualquer situação, em todas elas na minha vida. Eu hoje preciso fazer as coisas que eu sei que eu preciso fazer. Então, terminando esse vídeo, não me interessa se eu estou cansada, se eu estou fatigada, ou se eu estou simplesmente sem vontade de fazer nada, mas eu preciso fazer, porque é uma responsabilidade. A Bíblia diz que nós temos que servir a Deus em todos os momentos. E é nesses momentos em que a gente se encontra entre 4 paredes sozinhos. São os momentos que Deus mais prova, que Ele mais nos observa, que Ele mais nos acompanha. Porque é nesse momento que a gente mostra realmente quem a gente é. Esse vídeo hoje, basicamente, eu não ia nem fazer. Porém, o coração fica incomodado, o coração fica, necessitado de fazer alguma coisa, porque parece que não, meu querido, minha querida, mas eu sei que cada vez que a gente para e dedica a nossa vida para a obra do reino de Deus, a gente está plantando nesse reino para a nossa própria vida e a gente está agradando a Deus porque a gente está servindo a Deus. Sim, eu sei que as nossas obras diante dos olhos de Deus são como trapos de imundícia. Não vai ser essa pregação, nem nenhuma das que foi colocada no vídeo, no canal, não vai ser nenhuma atitude que vai mudar o coração de Deus porque eu vou convencer Ele que eu sou boa demais, que eu sou justa demais, que eu sou sábia demais. Mas eu sei que tem uma coisa que se chama consideração para com Deus, que muda todo o discurso. É quando o nosso coração ele é inclinado a servir a Deus por amor. Deus, eu sei que tudo que eu estou fazendo aqui não vai ser grande demais o bastante para provar para o Senhor que eu sou muito capaz do que eu faço. Não, mas eu faço como alguém que ama a um outro alguém e todos os dias dá presentes. Eu me lembro quando eu estava na 5ª série, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Eu era muito inocente, eu era muito bobona mesmo, muito bobona, literalmente, graças a Deus que eu cheguei até essa idade ainda muito bobona. Tinha um rapazinho, né, um menino, que ele era apaixonado comigo, mas era apaixonado comigo, Deus do céu, era apaixonado comigo. Eu me lembro o nome dele, eu peço até perdão a Deus todos os dias pelo fato de eu ter tratado ele com tanto desprezo, porque eu tratei ele mal mesmo. Ele se chamava Marcelo. Então, o que acontecia? Ele era apaixonado comigo e me rodeava de todo jeito que tinha, que não tinha. Eu corria. Igual aquele desenho da Looney Tunes que tem 2 gambá, né? Uma gambazinha e o gambá. E a gambazinha corre, corre, corre. E ele vai, e o outro vai e faz serenata, dá flor, dá chocolatinho e tudo. Aquele desenho lá. Era a mesma coisa. Eu corria daquele menino, eu ia para um lado, pro outro, e ele estava sempre me rodeando. E assim, meus irmãos, na inocência, né? Realmente, eu hoje, com 36 anos, eu olho para trás e eu vejo que foi a mais linda, praticamente, a mais linda experiência da minha vida, porque ele tinha um sentimento muito puro por mim. Nós éramos crianças, 16 anos, né? A gente era muito pequenininha ainda, mas a gente estava entrando nessa puberdade, a gente estava entrando na adolescência, né? E eu era boba, medrosa, corria, e ele lutava, ele combatia, e ele fazia o seu melhor para me cortejar. Eu lembro que ele fazia o melhor que ele podia. Até que um dia, depois da escola, ele veio. E eu já corria e ele vinha atrás. Aí veio, peraí, que eu quero te dar uma coisa, E eu, não tem tempo não, que eu tenho que ir embora. E tinha uma amiga minha que me puxava, vambora.
Conversa vai, conversa vem, insistiu tanto, encheu tanta paciência que eu fiquei com dó. Literalmente, naquele dia, porque eu vi que ele corria atrás com a sua força, porque eu era o amor da vida dele naquele tempo. Então tá bom, o que você tem que dar? Aí ele pegou uma caixinha, meus irmãos. Eu conto essa história porque é uma história que, para mim, ficou marcada. Eu não sei aonde que esse homem, hoje ele é um homem, ele está. Eu não sei como que a vida dele está. Infelizmente, a última vez que eu vi ele, eu ainda morava em Belo Horizonte, eu já tinha meus 18, 19 anos, ele também tinha passado então 3, 4 anos que a gente tinha se conhecido. Infelizmente, eu tinha visto ele num bar bebendo uma garrafa de vodka, estava muito tonto, era muito jovem. Parecia que ele estava com a vida muito, muito triste. E é isso que partiu meu coração, porque eu vi nele, primeiro, uma pessoa tão lutadora, radiante, né? Que queria tanto o meu amor, vamos dizer assim, como adolescente. E depois de alguns anos eu vi ele na bebida mesmo, com a garrafa de vodka, bebendo aquele troço sozinho num bar, não tinha ninguém com ele, um amigo, ninguém, uma família, nada. E depois disso, nossos caminhos se separaram para sempre. Eu vim parar aqui na Itália, ele eu não sei como é que tá. E o desejo do meu coração, por isso que ele ficou no meu coração, porque eu sempre oro a Deus pedindo, se ele está vivo, Senhor, eu acredito que está, que o Espírito Santo alcance a vida dele. Se ele ainda não foi salvo, que o Espírito Santo o salve, porque é uma pessoa boa, isso eu tenho certeza. Então, voltando à história, me deu uma caixinha de papel pequenininha. Aí eu abri aquela caixinha, era um broche em forma de uma borboletinha. Eu não sei se era banhado de ouro, alguma coisa parecida, mas era um brochinho muito pequenininho, muito simples. Mas assim, se vê que ele parou para comprar ou para pegar, não sei como é que ele arrumou aquele presente para mim. Ele pensou, né, em me agradar, em me cortejar e me entregou aquele presente. Quer dizer, para mim, naquele tempo, aquilo não valia nada, porque eu não queria saber, né? Eu não queria saber dele. Mas ele, em contrapartida, deu o seu melhor para conquistar o meu amor, para conquistar a minha admiração, para conquistar o meu respeito, né? Aquele bronchinho eu aceitei, eu usei, eu guardei por muito tempo. Depois se perdeu com outras coisas que se perderam da minha vida, outras coisas minhas, né? Pertences pessoais meus. Estou bebendo um chá verde. E aquilo ali ficou na história. Mas eu, hoje, com 36 anos, né? Me lembro de tudo que eu vivi na minha vida, de tantas experiências familiares, de trabalho, de escola, vida, experiência de vida, história de vida, coisas que eu passei. O Marcelo, ele foi a pessoa que ficou no meu coração. Eu não cheguei a amá-lo, não respeitei, mas assim, ele ficou como um exemplo de dedicação, de cuidado, de capricho, de carinho para com a minha vida. E o meu maior sonho, um dos meus maiores sonhos era encontrá-lo e pegar na mão dele, olhar nos olhos dele e dizer muito obrigada e me perdoa, porque naquela época eu era muito criança para entender o modo como você se comportou, que foi tão limpo, tão correto e tão valioso para com a minha vida. Mas Deus o sabe. Eu me emociono porque eu vejo nesse caso a pureza, meus irmãos, a pureza que a gente precisa viver na nossa vida. E é esse o tipo de expressão que a gente precisa ter com Deus. Deus é como se fosse algo inatingível. Eu creio, tenho certeza, que se hoje, nesse dia de hoje, dia 6 de outubro, se a gente pudesse ver a glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, se Ele permitisse que a gente visse e entendesse exatamente quem é Ele, eu tenho certeza que nós, que o amamos, iríamos nos encontrar numa situação completa de incapacidade de poder satisfazer, agradar
de poder oferecer algo a Ele. Deus tem tudo, Deus é tudo, Deus é perfeito, Deus é grande, Deus é amor, Deus é glorioso, Deus é poderoso, Deus ele é dono de uma riqueza de sabedoria inestimável. Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que tem Ele é um ser que não tem expressão para descrever, de tanto que Ele é grande. Mas como a gente, né, na inocência, não tem condição de ver hoje a grandeza real de Deus, como a gente não tem condição de ver a grandeza real do próprio sol, né? A gente olha para o céu, a gente vê aquela bolinha branca lá que a gente não consegue olhar muito para ela, mas parece que ele é pequenininho. Aí quando você vai pegar a proporção real do sol com o tamanho da Terra, a gente cai para trás. A gente cai para trás. Se eu não me engano, parece que o planeta Terra cabe 1 milhão de vezes dentro do Sol. Então, se você para analisar, né, essas coisas, essas ideias de proporção da grandeza, da inocência, do sentimento verdadeiro, a gente fica um pouco estonado, desequilibrado com as coisas. Então, eu sei que quando a Bíblia diz que as nossas obras diante dos olhos de Deus são como trapo de imundícia, é porque nós, por mais que a gente ame a Deus e procure fazer o nosso melhor, não vai mudar a realidade, o poder. Nós não vamos ajudar a Deus a nada. Literalmente, Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa talvez nem do nosso amor, meu irmão, porque Ele é tanto o suficiente nele mesmo. Mas por um motivo que nós não conhecemos, e eu acredito que um dia vamos conhecer, Deus ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos escolher, Ele decidiu dar o Filho dele naquela cruz, Ele decidiu, né, coisas que provavelmente nenhum ser humano decidiria, por mais que fosse grande. Então, quando a gente para e começa a falar de Deus nos vídeos do YouTube, quando a gente começa a conversar essas coisas, é de coração, é de coração. E uma coisa que tem me chateado nesses dias, não me chateado tanto, mas me dá fastídio, é que eu tenho visto que tem pessoas que, como cristãs, dizem eu sou cristão, eu sou cristã, se colocam a colocar certos comentários de modo muito agressivo no vídeo, mas não só no meu canal. No meu canal, graças a Deus, Deus realmente tem me dado tanta beleza para continuar o meu trabalho, mas às vezes a gente vê canal de pessoas tão cheias de Deus, que a gente sabe, a gente se identifica, que fazem o trabalho delas com tanto amor. Existem pessoas que se dizem cristãs, que se colocam ali a criticar os canais, criticar aquilo que é pregado, criticar aquilo que é falado com tanta agressão, com tanta violência, né? Que nada, quanto blá blá blá, e começam a escrever comentários assim tão pequenos, tão feios, de modo tão feio. Eu creio assim que nós todos somos livres de expressar aquilo que a gente pensa. Se eu acredito, por exemplo, que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação, eu tenho todo o direito de falar, olha, eu acredito, dar o seu parecer, o seu pensamento, aquilo que acha, mas com carinho, com amor, com educação. Eu vejo que tem gente que já começa a disparar de modo apelativo, né? E assim, se a gente se diz irmão, se a gente se diz pessoas que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o fruto das nossas vidas tem que ser frutos de Deus, frutos de amor, frutos de educação, frutos de delicadeza, de capricho, de carinho, e sermos realmente limpos. Ainda que tudo que a gente faz diante dos olhos do nosso bom Deus é como trapo de imundícia, a gente precisa fazer porque a gente tinha como aquele sentimento daquele rapazinho. Ele tinha um sentimento de amor por mim. Ele me considerava tanto, então ele fazia o seu melhor. Mas ele não fazia para se vangloriar, mas ele fazia porque o coração dele o motivava a fazer. Infelizmente, ele não colheu o que ele quis, mas ele se deu. E assim nós também temos que ser com Deus, meu querido, minha querida, e uns para com os outros.
Cada um de nós tem suas ideias, cada um de nós tem suas revelações, cada um de nós aprendemos coisas, sim, como não? Só que quem somos nós para começar a bater um contra o outro? Não, mas isso é assim, isso é assado, isso não é desse jeito, isso é desse. Nós somos livres de expressar aquilo que a gente pensa. Eu, no meu canal, todos esses meses, né, que a gente está aí, que meu canal ele não é um canal velho, 1 ano e pouco tem. Eu sempre coloco aquilo que eu recebo no meu coração e eu acredito que vem de Deus. E, e eu faço com amor, eu faço com seriedade, eu faço com respeito. Eu não seria louca na minha própria cabeça, entendimento, de falar uma coisa que seria abominação a Deus. Às vezes a gente joga alguma informação errada, por exemplo, dados, né, de números. Outro dia eu estava falando que Israel virou nação em 1964. Aí publiquei aquele vídeo correndo, foi quando o computador estava travando. Depois eu vi aqui e falei, gente, eu não posso deixar isso aqui não. É 1948, é uma data que eu sei de tanto que eu tenho estudado, né, sobre Israel. Então aí eu mudei tudo, fiz o vídeo de novo, corrigi, acertei. Mas assim, a ideia, a base, a ideia geral, ela é sempre aquela, né, que vem inspirada por Deus. Então assim, a palavra de Deus diz, né, que nós precisamos ter sabedoria. A Bíblia diz que o povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. Significa que a sabedoria é a nossa lanterna, é como um carro que caminha de noite de farol aceso. Nós precisamos estar com o farol da sabedoria nas nossas vidas aceso constantemente. A gente precisa, quando recebe uma informação, ir na Bíblia e checar os dados que estão ali na Bíblia para ver se bate com aquilo que a gente está achando que é. Porque, infelizmente, tem muita confusão começando a aparecer no meio do povo de Deus, do povo de Deus. E Deus, ele não é um Deus de confusão. Então, nessa manhã, é isso que eu clamo ao Senhor para com as nossas vidas. Sabe, o barco da nossa salvação está chegando. Jesus está às portas. Eu acredito que ele já se levantou do trono para vir arrebatar a igreja. Até alguns anos atrás, ele ainda estava sentado à direita de Deus Pai. Mas agora, nesse momento, no tempo de Deus, no tempo celestial, falando de um modo poético, eu acredito que o nosso Jesus, ele não está mais sentado naquele trono, mas ele já se levantou. Ele já está naquela posição, esperando só o anjo tocar a trombeta. Os exércitos do céu, né, os anjos do Senhor, Deus Pai, eles estão todos preparados, está esperando só para que seja liberada a ordem da voz do arcanjo para buscar a igreja. Então, assim, meu querido, minha querida, eu glorifico a Deus. Esses são os testemunhos que a gente tem visto no mundo inteiro, pessoas de todas as nações possíveis que a gente consegue achar nesse YouTube, né? Em inglês, em espanhol, em italiano quase nada, porém tem alguma coisa, mas em português, graças a Deus, o Brasil é um país que tem tanto bom material para conseguir crescer na fé, no entendimento. Vamos tirar de lado as porcarias que a gente está vendo por aí, mas tem muita coisa boa. E a gente vê o quanto que tem pessoas já esperando pelo arrebatamento. Então, é tempo de buscar sabedoria. É tempo de buscar sabedoria. A Bíblia explica a própria Bíblia. Eu não posso colocar ideias que eu ponho aqui no meu vídeo se eu não pego na Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. O Espírito Santo nos dá discernimento. E é por isso que nos últimos dias o povo de Deus está sendo chamado a ler a palavra de Deus. Eu não consigo. Consegue, meus irmãos. 5 minutos por dia não vai acabar com a vida de ninguém. Se você é uma pessoa que tem tanto o que fazer, para 5 minutos, pega um cronômetro. Eu leio a Bíblia com cronômetro. Mas não porque eu quero fazer rápido e resolver rápido um problema, porque eu quero ler realmente aquele tempo que eu determinei na minha vida. O meu mínimo é 10 minutos por dia, o meu mínimo de 10 a 20 minutos. E isso é uma responsabilidade que eu fiz comigo mesma perante a Deus. Por quê? Porque na minha vida eu tenho que responder a Deus com os meus atos. Eu preciso ler a palavra dele para ter o bálsamo no meu coração,
Quando eu saio de casa, me deparo com uma pessoa que persegue a minha vida, se eu enchi meu coração com a palavra de Deus, o próprio Deus me livra de pecar, me livra de escorregar. O próprio Deus me dá direção, me dá discernimento. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós tenhamos um coração disposto a ouvir o que Ele tem para dizer. Seria maravilhoso demais todos os dias deitar para dormir, ter um belo sonho celestial, uma revelação de Deus, algo novo. Porém, a maior fonte de revelação que a gente pode ter cotidiana é a palavra de Deus. Hoje mesmo eu estava aqui na minha leitura, lendo 2 Reis pela segunda vez. Eu tenho tanto orgulho de dizer que eu estou lendo a minha Bíblia pela segunda vez. Uns diriam, que vergonha, eu já li 10 vezes, eu já li 5. Eu em 15 anos, eu leio a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Eu já li a Bíblia 50 vezes, eu já estudei, eu já li 3, 4 versões diversas, etc. Mas quando a gente vê que é um livro tão precioso, e eu, na minha capacidade, eu estou lendo pela segunda vez, ainda estou em Reis, 2 Reis, eu tenho orgulho, porque para mim é uma recompensa, sabe? É uma recompensa, é uma alegria saber que eu estou conseguindo mais uma vez fazer esse passo. Eu me comprometi comigo mesma. E eu me coloquei diante de Deus e abri o meu coração. Falei, não, Deus, eu estou disposta a ouvir a tua voz, a entender a tua história, a entender quem és tu, a conhecer o Senhor. A gente vai, às vezes, em igrejas ou vê igrejas. Eu mesma frequentava uma igreja em Belo Horizonte que falava muito de intimidade. Aí eles começavam nas canções, quero te abraçar, quero te beijar, quero deitar no seu colo, quero que o Senhor venha e me coloca a sandália nos pés, e essas canções todas, né? Tirando sempre a atenção para o homem, egocentrismo, né? E não, eu vou até ti, eu vou me reverenciar diante do Senhor, quero ouvir as palavras do teu coração, quero aprender, né, o verso da sabedoria, palavras realmente que glorificam a Deus. Não, eu quero te abraçar, que o Senhor vai me deitar com a cabeça no teu colo. Escuta, peraí, né? Então, assim, Deus, ele é um Deus que merece respeito, merece temor, e nós temos uma responsabilidade diante dele. A palavra responsabilidade, ela vem de responder. É quando alguém tem a condição, a capacidade de responder por algo perante ao outro. No caso, quando eu digo que eu tenho uma responsabilidade para com Deus, eu quero dizer que um dia eu vou ter que responder a Deus pelos meus atos. Então, são coisas muito sérias, meus irmãos, que a gente precisa realmente levar a sério. A gente tem trabalho. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Algumas vezes eu tenho registrado vídeo com meus filhos em casa. Às vezes talvez tenha no fundo, né, aquele barulhinho de um grito, de uma voz de criança. Mas eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso fazer o que eu creio que eu preciso fazer. E assim somos todos nós. E uma responsabilidade que Deus está chamando ao coração de cada um daqueles que a Ele pertencem é que a gente aprenda de Deus, aprenda as coisas de Deus, aprenda a conhecer a Deus nesses últimos dias. Quando a gente se envolve nesse mundo chamado mundo de Deus, a gente acaba tendo a mente que Deus gostaria que nós viéssemos a ter. A gente começa a entender a misericórdia, a graça, o amor de Deus. A gente começa a ter constrangimento de fazer diferente. Por exemplo, eu lendo agora 2 Reis, eu li uns 3 ou 4 textos direto, né? E a gente chegou aqui, eu terminei quando tinha o reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias foi aquele rei que veio de uma descendência de reis ruins. Se eu não me engano, a avó dele foi Acabe, marido de Jezabel, que foi uma praga para Israel naqueles tempos. No final não era Ezequias Acabe que governava, que reinava, era Jezabel. Por trás dele ela assinava, ela decidia, ela resolvia. Ela colocou mais de 400 profetas para Baal ali na cidade. Enfim, eles fizeram absurdos naquele tempo. Então Acabe morre, vem um outro. E eu sei que aí vem o rei Ezequias.
Ezequias. O Ezequias, ele teve um coração inclinado para Deus, que é isso que eu estou falando desde o início, né? Eu estou falando tanta coisa, mas a base é essa, o coração inclinado para Deus. Como aquele rapaz tinha um coração inclinado para mim, ele me desejava, ele me queria. Assim também tem que ter o coração para Deus. Nós temos o coração inclinado para Deus. Esse é o coração que a gente precisa pedir, porque é isso que Deus vê. Então, Ezequias, ele fez tudo o que o Senhor mandava, ele andou nos caminhos do Senhor. Porém, o rei Ezequias não derrubou os altares que tinha ali na Jerusalém, Judá, aonde ele governava, né? Era o rei de Judá, eu sei disso. Porém, ele andou nos caminhos do Senhor e Deus deu tanta vitória, foi um reino tranquilo. Depois do rei Ezequias, que andou nos caminhos do Senhor por tantos anos, ele foi o rei que adoeceu e foi Elias, não, mas Isaías foi até ele, falou com ele que ele ia morrer, né? A doença de Ezequias aqui. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. O rei Ezequias, muito triste, virou a cabeça, virou o rosto para o canto da cama chorando. Ele falou: oh, meu Senhor, tu me conheces, eu sempre fui tão fiel ao Senhor, eu sempre fui tão apaixonado pelas coisas do Senhor e tudo. E diz que antes que Isaías terminasse de passar no pátio do palácio ali, a palavra do Senhor veio, aí ele disse: vá, volte ao servo Ezequias, que eu tive misericórdia e ouvi a oração dele. Eu vou dar para ele mais 15 dias de vida. Aí o rei Ezequias vira para Isaías e pede um sinal para que Deus havia ouvido. Aí Isaías fala: você quer que o sol avance 15 degraus ou recue 15 degraus? Aí o rei Ezequias falou: avançar é fácil, mas recuar, uma vez que já passou, é difícil. Aí o sol recua. Naquele dia, praticamente Deus mudou o sol, né? Ou mudou a rotação da Terra. Não sei o que aconteceu. Eu só sei que a sombra, ela voltou, a hora voltou para trás. E Deus deu um sinal para o rei. Ele reinou mais 15 anos e ele teve paz no seu reinado, descansou em paz. E aí o que acontece? Ele tinha limpado bastante a terra, né, de Israel, da idolatria, dos cultos pagãos. E, porém, não conseguiu tirar todos os altares. O povo continuou a oferecer os seus sacrifícios. Mas assim passou a história. Quer dizer, foi um reinado que o próprio rei em si, ele honrou a Deus, mas ele não teve sabedoria para limpar a terra completamente, né? A terra em que Deus já tinha dado a ele, o reino dele, tirado os altares e tudo ele não fez. Depois dele veio um outro, Manassés. Manassés foi o filho dele, filho de Ezequias. Manassés cresceu vendo o pai seguindo o bom exemplo de Davi, né? Tirou a idolatria do meio do povo, cortou tudo que não prestava. Mas Manassés, ele assumiu o reinado com 12 anos de idade e ele fez tudo que Deus não aprovava. Se você ler 2 Reis, capítulo 21, você fica de boca aberta, que Manassés, ele voltou, levantou os altares, levantou os postes sagrados em toda Israel, né, em todo o território ali de Judá. Ele levantou os postes sagrados, ele voltou com os prostitutos cultuais, ele se lambuzou mesmo, ele trouxe toda a porqueria, toda a idolatria, todo o paganismo dos povos que eram ao redor dele para o meio do povo. E aprontou mesmo, matou filho no fogo, a Deus Moloque, e por aí vai. Depois veio o rei, depois de Manassés, aí olha que história linda. Aí morre Manassés, e aí começa a reinar o rei Josias. A Bíblia diz que como o rei Josias não teve nenhum rei que foi tão dedicado e caprichoso para com as coisas de Deus. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Vocês vão ler a história do livro do rei Josias no capítulo 22 de 2 Reis. Mas olha o que acontece. Josias já tinha o coração inclinado para Deus, né? E ele quis que arrumasse o templo, porque Manassés tinha feito uma bagunça, destruiu tudo, levantou altares a Deus pagãos dentro do templo do Senhor e fez o que quis. Então o rei Josias começou, né? Pediu aos seus, quer ver?
Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, e o neto Mesulão ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolherão ao povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. Em suma, o primeiro pensamento no coração do rei Josias foi de reformar o templo, começar a colocar a casa em ordem, as coisas de Deus em ordem, né? Para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, e os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Quer dizer, as coisas de Deus naquele tempo estavam tão julgadas, tinha tanta bagunça, tinha tanta falta de valor e de importância, que o livro da lei, aquele que Moisés trouxe, né, do Monte Sinai, ele estava literalmente julgado no meio da bagunça. Então, eles, no zelo de começar a resolver, arrumar a situação, eles encontram o livro da lei. E a Bíblia conta que eles leram, logo em seguida eles levaram para o rei Ezequias, o rei Ezequias leu, e diz que logo depois que o rei Ezequias leu o livro da lei do Senhor, ele rasgou as suas vestes, e aí ele começou a ficar muito incomodado, ele ficou muito contrito, muito doído pelo fato das coisas de Deus estarem tão julgadas, tão abandonadas, tão maltratadas. E ali o rei Josias, ele começa a colocar em ordem. A coisa mais linda que é, meus irmãos, no livro do 2 Reis, é quando vocês leem, é um capítulo tão grande, né? Quando Josias, o rei Josias, ele renova a aliança com Deus. Inclusive, coloquei a observação belíssimo. Olha como que o rei colocou a casa em ordem. Eu gostaria de ler. É importante que a gente tenha hoje, depois dessa mensagem, a certeza: eu preciso colocar minha vida em ordem, a minha casa em ordem, porque o meu coração é inclinado para o Senhor. Olha só, capítulo 23 de 2 Reis. Aqui eles só tinham lido o livro da lei, eles tinham entendido o que estava acontecendo e o que precisava fazer. Então, o rei, depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que o Senhor da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos mandamentos, aos seus preceitos e aos decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei, olha, depois que eles se comprometeram com Deus, né? Quem diria, precisava fazer aquilo, os reis passados estavam nem aí. Levantar altares aos outros ídolos, sacrificaram os próprios filhos no fogo e fizeram coisas abomináveis a Deus. Mas o rei Ezequias não. E depois que ele se compromete, ele faz uma assembleia geral com toda a cidade, dos mais ignorantes aos mais humildes, aos mais sérios e cultos do país. Ele leu aquilo ali e ele fez uma aliança segundo a lei do Senhor, quer dizer, ele resgatou os valores. Deus naquele meio tempo já estava triste porque os reis passados, um aprontava mais do que o outro, profanaram, blasfemaram, sujaram as coisas de Deus, o próprio templo que o rei Salomão tinha feito já estava abominado também, que tudo misturado, uma lambança. Aí olha o que o rei Ezequias começa a fazer. Presta atenção que nível que estava as coisas de Deus naquela época. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras da cidade de Judá e dos
arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua e às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. A bagunça era tanto, o absurdo. Só para se ter uma ideia, os prostitutos cultuais fizeram suas acomodações no templo do Senhor, em palavras curtas. Quando diz prostitutos, nem fala prostitutas. Dá-se a entender que tinha até um nível de homossexualidade, de profanação sexual dentro do templo do próprio Deus. Eles fizeram as suas camas ali dentro, eles ficavam ali esperando para ter relação sexual com os fiéis daqueles deuses. E ainda tinha um grupo de mulheres que teciam para Aserá, uma outra deusa aí dos pagãos. Olha quando a coisa estava suja. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Gebá até Beceba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou os altares idólatras, junto às portas, inclusive o altar da entrada e da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. Quer dizer, misturou o sacerdote de Deus com o sacerdote de Baal. Eles faziam festa, comia pão junto, fazia tudo junto. Era tudo uma coisa simples, é normal, não tem nada a ver. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Gente, eles pegavam as criancinhas vivas e colocavam naquele altar e tacavam fogo. A criança morria, gritava, desesperada, sofria, agonizava até a morte. E eles cantavam cultos a Moloque, os judeus. Eles chegaram a esses níveis. Acabou com os cavalos que os reis de Judá, aqueles reis que profanaram, né, a palavra de Deus ali naquele posto, tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Gente, não tinha nada que o povo não idolatrava. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido na terra, em cima do quarto superior de Acaz, e dos altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Manassés construiu altares a outros deuses no pátio do templo do Senhor, misturou tudo. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, olha só a coisa que nível estava, da Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Campos, o detestável Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, quebrou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e reduziu a pó. Queimou também um poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimados no altar, a fim de contaminá-lo. Quer dizer, osso de gente pagã, osso de bagunça e tudo. Arrancou aqueles ossos, mandou queimar, profanando altares idólatras, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizestes ao altar de Betel. Então dissem: deixe-no em paz, ninguém toque em seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Quer dizer, os ossos dos profetas de Deus não foram tocados.
Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria. Praticamente ele pegou osso de gente morta e saiu queimando em cima dos altares aqueles deuses pagãos, profanando aqueles altares e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou os ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Se vocês quiserem ver 2 Reis 13:2. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito no livro da aliança. Nem todos os dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam os espíritos, os ídolos da família, os ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escritas no livro do sacerdote Ilquias, que o sacerdote Ilquias tinha encontrado no templo do Senhor, que seria o livro da lei. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Infelizmente, meus irmãos, a coisa tinha sido profanada a tal modo que, entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá, por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar sua ira. Manassés foi o rei antecessor de Josias. Por isso o Senhor disse: também retirarei de Judá a minha presença, tal como retirei de Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e esse templo do qual eu disse: ali porém meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro de registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei em lugar de seu pai. E infelizmente, eu não vou continuar lendo, que é muito grande aqui, a gente tem que começar a ler tudo, é muito lindo, eu estou muito entusiasmada, porém a gente tem que ver que o tempo é longo. Entre Jeoacás, filho de Josias, ele não andou nos caminhos do Senhor. Ele reinou por 23 anos. Não, ele tinha 23 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filho de Jeremias, e ela era da Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Quer dizer, Josias limpou tudo, arrumou tudo, colocou tudo em ordem, fez um compromisso com Deus. Aí vem o filho dele e profana tudo de novo, bagunça tudo de novo. Depois vem Jeoaquim, rei de Judá. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país. E Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. E aí começa, meus irmãos, quando a Babilônia começa a rodear Jerusalém, né? Depois o reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai, né? E aqui vem de novo o reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Umutal, filho de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizeram Joaquim, por causa da ira do Senhor. Tudo isso aconteceu em Jerusalém e em Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. E aqui, meus irmãos, infelizmente, vai terminando o livro de 2 Reis, depois do rei Josias. Os outros reis que entraram depois dele profanaram ainda mais. E ali Deus largou para tudo. Ali vocês vão entrar depois no livro de Crônicas, e aí vocês vão chegar até Daniel, quando vem a Babilônia e leva em exílio todo Israel. E depois da Babilônia, Israel nunca foi a mesma. Depois aí fica aquela coisa aos pouquinhos, né? Israel foi arrastando, porque Israel sempre continuou obstinada a praticar idolatria, a praticar tudo que não prestava diante de Deus. Aí vinha um rei, limpava tudo, ajeitava tudo de todo o coração, levava o povo, né,
E aí voltava de novo um outro rei, profanava tudo de novo. Então Deus ali já tinha largado o negócio. Depois vem a Babilônia, depois mais tarde vai vir o Império Romano. Aí vem Jesus Cristo, glória a Deus. Depois Jesus Cristo é crucificado. 70 anos depois vem Tito Flávio Vespasiano, destrói, destraça Jerusalém, destrói o templo que tinha sido reconstruído, leva tudo quanto é ouro que tinha escondido naquele templo. Se perde o livro da lei novamente, que depois disso não tem mais notícia na Bíblia, onde é que aquele livro foi parar. Tem gente que está dizendo aí que esse livro está conservado por alguns judeus para ser colocado novamente no último templo que vai ser construído agora, quando o anticristo fizer um acordo de paz com os judeus. E ali vai começar, né, aquela era de 7 anos de paz. E está dizendo isso, que esse livro está escondido por aí. Não se sabe, só se sabe que daquele tempo, quando veio Tito Flávio Vespasiano, 70 anos depois da crucificação de Jesus, os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Quer dizer, acabou completamente. Acabou completamente. Deus, ele quer pessoas que o amem em espírito e em verdade, que tenham um coração inclinado para ele. Deus, ele tem misericórdia daqueles que o amam. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia diz com muita ênfase. Eu li muito rápido esses textos, eu corri um pouco, porque como são grandes, eu aconselho vocês a pegarem esses livros. Segunda Reis, vocês podem pegar o Segunda Reis, eu pegaria Segunda Reis do capítulo, quer ver? Vocês podem pegar o Segunda Reis aí do capítulo 19, do capítulo 18, ó, o reinado de Ezequias, rei de Judá. E vai ler o capítulo 18 até o último capítulo do tudo. Do 18 ao capítulo 25, vocês vão levar 2, 3 dias aí para ler, se vocês lerem cada dia um pouco de minutos. Mas se vocês lerem isso aí, vocês vão ter uma espécie de bela fatia de torta do que é o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento praticamente mostra isso aqui, do início ao final. O povo que se rebela, o povo que se arrepende. O povo que se rebela, o povo que se arrepende. E Deus que perdoa, e Deus que restaura, e Deus que se sente muito pelo sofrimento, a agonia do povo. Depois o Deus que abandona, o Deus que deixa as nações pagãs invadirem e combaterem contra Israel, e leva em exílio, e volta para a terra. É uma briga que não termina, né? Vai até Jesus isso aí. Depois de Jesus eles são dispersos, aí entra, né? Nós entramos aí na 70ª semana de Daniel, e essa semana está parada até agora, ainda não foi, né, aberta de novo essa manifestação, que seria o tempo de angústia de Jacó, que é quando vai terminar a última semana, né, das profecias de Daniel. A angústia de Jacó, quando Israel volta, né, aí no cenário global, no cenário do mundo, é quando Deus volta a olhar para Israel, é quando Israel volta a contar na prática diante de Deus. Então vem de novo toda essa história aqui dos reis e de toda a história de Israel com Deus. Nesse momento, pelo que eu consegui entender do que eu estudo da Bíblia, lendo o Velho Testamento e estudando o Apocalipse, estudando os livros de Ezequiel, do profeta Daniel, e de todos esses, a gente entende que a 70ª semana ainda não está em ação, ela ainda está parada. Mas a gente já vê os rumores que Israel está fazendo no mundo. Israel está pronta, né, praticamente para reconstruir o seu terceiro templo. Ainda não foi construído. Ela tem que ser construída ali naquele monte onde tem aquela, como se chama? Aquela mesquita muçulmana lá, que eu não sei o nome, mas que tem a cúpula toda pintada de ouro. Não sei se é ouro de verdade ou se é uma tinta, mas eu não sei. Mas é naquela zona ali que eles têm que construir o terceiro templo. Então, alguma coisa vai ter que acontecer para aquele local ser tomado, para ser reconstruído o templo. E esse templo vai ser reconstruído, porque senão o anticristo não vai poder se assentar nesse templo e exigir a ser adorado como Deus. E aí vai ter aquela briga entre ele e os judeus, porque os judeus não vão aceitar adorá-lo, vai ser rasgado o tratado de paz na metade daqueles dias, né, daqueles 3 anos e meio, na metade das 3 semanas e meia. E ali o anticristo vai começar a perseguir os judeus por 3 anos e meio, vai ser uma guerra total até o Armagedon. Enfim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele não precisa das nossas obras. Nós somos comparados a nossa obra como trapo de imundícia.
as nossas obras, mas não nós. Deus, ele vê as nossas obras como trapos de imundícia, mas não nós como trapo de imundícia. Porque se nós formos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, ele não vai ver em nós sujeira ou pecado, ele vai ver o sangue do Filho dele que nos cobre. As nossas obras, infelizmente, são como trapos de imundícia. E outro dia eu estava ouvindo um pastor que explicava o que é trapo de imundícia. Eles pegavam um leproso que tinha aquelas feridas cheias de pus, de sangue, de mosquito, de fedor, de tudo, de porcaria. Eles lavavam, tiravam as faixas velhas, lavavam as feridas e colocavam uma faixa de linho nova, branca. Então aquele leproso estava todo branquinho. Depois de alguns minutos, aquelas feridas começavam de novo, né, a soltar pus, sangue, né? E aí começavam de novo a pousar mosca, e aquela faixa que era branca se tornava suja, se tornava podre, se tornava uma coisa repugnante. Então eles arrancavam aquelas faixas e jogavam no lixo. Aquilo era o trapo de imundícia. Por isso que Deus ele compara as nossas obras como trapos de imundícia, porque nós temos o pecado original e a gente não consegue fazer nada a Deus que seja sujo como um trapo de imundícia, porque não somos puros como Jesus. Nós não temos o nosso corpo glorificado como Jesus. Então a gente pode fazer o que quiser diante dos olhos de Deus, são como os trapos de imundícia, mas o nosso coração, essa é a diferença, é o que está no nosso coração. E eu tenho uma certeza, meu querido, minha querida, se o teu coração está inclinado para Deus, o próprio Espírito Santo, ele te dá o discernimento da sua vida, daquilo que você tem que fazer. A gente tem que se apoiar na palavra de Deus e a gente tem que ter a fé da esperança que o Senhor está vindo nos buscar. Como diz lá em, se eu não me engano, 1º ou 2º Tessalonicenses, tem um texto que fala sobre isso. A gente tem que esperar na fé, na graça, na esperança da fé de que o Senhor está vindo nos resgatar dessa casa velha, dessa casa suja que é a nossa vida, o nosso corpo, desse templo, e vai nos dar um templo novo, né? Um corpo glorificado, um corpo que não terá mais pecado, não vai fazer parte da nossa natureza mais o querer ou o pecar, ainda que por acidente. Então, meus irmãos, que a gente fique aí com essa mensagem. Eu falei tanta coisa, eu procurei falar tanta coisa em tão pouco tempo. Eu espero que eu não tenha portado confusão para ninguém. Mas a verdade é essa, que a igreja, que as pessoas que têm a Deus na sua vida e que sabem que realmente estão salvas, peçam sabedoria, discernimento, entendimento, que Deus dá com boa vontade. Mas a gente não pode estar só pedindo a Deus as coisas se a gente não se move. Então a gente precisa pegar a Bíblia, a gente precisa ler, a gente precisa entender aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. E aí a gente vai estudando mesmo. É uma coisa muito linda. Eu considero a Bíblia como um bilhetinho de Deus para cada um de nós. É como se Deus estivesse sentado na mesa celestial de glória que Ele tem ali no céu, no seu escritório, vamos dizer assim, de modo fantasioso, né? Mas justo para trazer realmente a fixação dessa ideia. E Deus pegasse a sua caneta e Ele escrevesse com lágrimas a sua história. E depois Ele fechou. Quando Ele formou a nós de modo assombroso no ventre da nossa mãe, ali Ele criou o nosso espírito, a Bíblia fala disso, ali Ele deu para nós aquele bilhetinho que se chama O Coração Inclinado para Deus. Ali Ele deixou a sua marca. E quando a gente nasce, cresce, começa a tomar um pouco de responsabilidade, de entendimento das coisas da vida, o nosso coração nos inclina a desejar conhecer a Deus, a desejar a Deus. Então, é quando a gente começa a buscar Deus em espírito e em verdade. É essa a verdade. Eu paro todos os dias, todos os meus afazeres, eu deixo tudo de lado. E eu passo, ainda que seja 5 minutos em leitura com a palavra de Deus. Eu vou ler esse bilhetinho tão lindo que Deus deixou para mim, do início ao fim. Do Gênesis até o Apocalipse. Eu não vou pegar um texto aqui, um texto lá, texto acolá. Mas eu vou ler ele todo, porque o meu coração está inclinado a buscar a Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero conhecer a natureza de Deus, eu quero ter intimidade com Deus. E eu só vou poder fazer isso o dia que eu me dispor a entender a palavra dele, a ler, a escutar. Ah, mas eu não consigo compreender, é muito complicado. Não preocupe, o Espírito Santo,
Ele sabe como é o teu coração. E se o teu coração é sincero, o Espírito Santo te dá discernimento em todas as coisas. Então eu gostaria de deixar essa mensagem. Não permita que a confusão entre na sua vida. A confusão vai entrar na sua vida se a sua vida está em confusão. Isso é certo. Se a sua vida ainda não está em ordem com Deus, você não vai conseguir viver uma vida ordenada para com Deus. Então comece das coisas pequenas. E aquilo que você não é ingrado, não tem condição de resolver sozinho, clame em lágrimas diante do Senhor, que Ele vai providenciar a solução. Isso acontece e aconteceu na minha vida. Então eu não posso falar nada que eu não vivi. Eu não posso falar nada que eu não sei o quanto é difícil. Você pode dizer, mas você não conhece meus problemas, você não sabe o que eu estou passando. Não, meu querido e minha querida, eu não conheço os teus problemas, eu não sei na carne o que você está passando. Mas eu sei que problema é problema. A Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então são sempre aflições e o sentimento de aflição eu conheço no meu coração. E é isso, é com essa base que eu digo para você que você precisa pôr a sua casa em ordem. Os tempos estão terminando para cada um de nós. E Jesus, quando Ele voltar, Ele precisa encontrar você pronto para subir. Que Ele venha encontrar, que seja a bênção maior que a gente possa receber. Estarmos prontos para subir. Então comece a colocar a sua casa em ordem. Comece a colocar a sua vida em ordem. Se você tem filhos, comece a pôr seus filhos em ordem com a responsabilidade que Deus te confiou sobre eles. Ore, leia a Bíblia, passo por passo. É como um alcoólatra, né? Que está nos Alcoólicos Anônimos. O mandamento deles é um dia de cada vez, evitar um gole de cada vez. Que nós venhamos a ler a Bíblia 5 minutos de cada vez por dia. Pode parecer nada, meu querido, mas quando você olha depois para trás, depois de um mês que você está lendo a Bíblia todo dia, fielmente, por 5 minutos, eu não vou falar 10, eu vou falar 5. Foi o que eu falei com a minha irmã, né, a Luana. 5 minutos, minha irmã, todos os dias. Você para tudo e lê. Lê 5 minutos com todo o seu coração. Depois de um mês, você olha para trás, você vai ver onde você está. E ali você vai falar, gente, eu não conseguia ler isso em 1 hora. E agora, em tão pouco tempo, em um mês, olha quanta coisa eu recebi. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. O que eu tinha para dizer hoje é isso. O que eu tinha para dizer é isso. Que o Senhor possa estar realmente abençoando a cada um de vocês. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Que o Senhor venha ouvir as orações dos justos e atender os desejos e as necessidades dos nossos corações segundo a tua vontade. Que venham a ser desejos e necessidades segundo a vontade do teu coração. Que a gente possa estar em sincronia, em harmonia, alinhados com a vontade do teu coração para as nossas vidas e que a gente possa receber a lâmpada, né, a luz do Espírito Santo, para que a gente também possa iluminar todos que estão próximos de nós, porque tem as nossas famílias ainda tão perdidas, nós temos amigos, nós temos pessoas queridas que ainda estão caminhando nas trevas e que a gente não pare preocupado com as pequenices das nossas doutrinas e fica discutindo com isso, mas que a gente comece a parar e a se importar, gastar tempo com os perdidos, em oração, em jejum, pregando o Evangelho, pedindo ao Espírito Santo que os convença e que nos dê a oportunidade de falar de Jesus para todas essas pessoas. É o que eu peço para cada um de vocês, meus irmãos. Levem em consideração as coisas de Deus mais sério. Tenham essa responsabilidade de entender a Deus com mais profundidade, com mais seriedade. E que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós, porque os tempos são difíceis e as coisas estão chegando a ritmo muito acelerado, mas está acabando. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nas férias eternas com o Senhor Jesus e vai ser uma bênção. Então que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.